Ao vivo, Salete. Sem microfone, abre. Então vai. Tá aí. Boa noite, bem-vindos a mais um Serra Negra na Roda. Essa semana a gente está estreando na página da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Galari. E o tema de hoje é o incentivo à leitura na cidade. Esse tema foi escolhido em comemoração ao primeiro ano de atividade do Leia Mais Serra Negra, um projeto de incentivo à leitura. Essa comemoração ela acontece num momento que não é muito bom para a leitura, porque o ministro recentemente, o Paulo Guedes, ele anunciou que quer taxar os livros e fez declarações assim absurdas sobre a leitura e o consumo de livros. Ele disse que o livro é coisa de gente rica e que os brasileiros pobres têm de ganhar livros do Estado e que esses livros têm de ser didáticos. Salete, tá ruim o som. Está me ouvindo? Está ruim o som? Tá picotando a internet. Acho que é a minha. Pode ser. Vocês estão me ouvindo? Então? Eu tô. É a minha internet. É a sua Por internet? favor. Posso continuar, Mota? Acho que a dele está picotando mesmo lá. Mota, está ouvindo? Estou com problema na internet. Ih, ele está com problema. Então, vamos continuar a gente aqui? Deixa eu falar para ele. Espera aí. Continuar, vou continuar. Bom, então a gente vai continuando aqui, vamos falando da gente enquanto o Mota tenta entrar, né? Então, para falar com a gente aqui sobre a leitura, incentivo à leitura, a gente convidou a Patrícia Amoroso, que é coordenadora do Leia Mais, a pedagoga Camila Formigoni, que é voluntária do Leia Mais, é professora e é uma leitora voraz, pelo que eu pude já constatar, e a psicóloga Mariane, que criou o Free Story, que é uma plataforma de histórias em áudio com narrativas autorais e inéditas, né? Então, assim, para começar, eu queria que a Patrícia contasse um pouco para a gente o que é o Leia Mais e fizesse um balanço desse um ano de Leia Mais. Joia, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, estar participando aqui com vocês. O nosso projeto, ele nasceu faz exatamente um ano. Nós estamos comemorando agora em setembro, um ano de projeto, um ano de Leia Mais nas Ruas. É um projeto social, um projeto cultural, onde a ideia é colocar os livros nas ruas, incentivar, estimular a leitura do nosso público, o público serrano, independentemente da idade da pessoa. Então, nasceu, né, de um grupo de colegas, até mesmo nosso grupo, aí denominado Coletivo da Montanha, onde a gente discutia como que a gente ia colocar 1000 livros que nós tínhamos nas ruas, né? E disso nós começamos a colocar nos bancos das praças públicas, nos bancos de ponto de ônibus, nos bairros das comunidades, né, mais carentes da nossa cidade, enfim, distribuindo na rodoviária, enfim, distribuindo nas ruas da cidade. E também temos alguns pontos em estabelecimentos... O Mota voltou aí. Em alguns pontos de estabelecimentos... Voltou. E alguns pontos de estabelecimentos... Aí, joia. Desculpe-me. Então, temos alguns pallets, são algumas caixas, que elas estão distribuídas em alguns pontos de estabelecimentos comerciais da cidade. Nós temos aí aproximadamente 13 pontos, né? Onde que as pessoas também podem retirar, fazer a troca de livros, enfim. Essa é a nossa ideia. Nós temos livros de todos os gêneros, e
dentro de um balanço, hoje, mais ou menos, nós colocamos nas ruas 2.500 exemplares. Só paramos nesse período da pandemia. E a ideia agora é retomar. Uhum. E qual que foi a receptividade desse projeto na população? Olha, a gente tem assim um percentual assim, bastante positivo da população que pega os livros, às vezes vai trocar, faz muita doação para a gente recebe muitas doações, né? A nossa maior carência hoje, eu diria, que seriam receber livros infantis. É a nossa maior carência de doação, né? Então, para quem está nos assistindo aí, quem tiver livros, principalmente os livros infantis para doar, para que a gente possa fazer esse movimento de deixar nas ruas, seria muito interessante. Mas a gente não tem um índice de pesquisa, por exemplo, né, de uma população leitora, porque a gente não tem condições financeiras para arcar com essa pesquisa. E talvez seja isso aí um dos pontos, estando aí uma das nossas metas, de estar conversando numa próxima gestão municipal, para que a gente possa ter uma união aí junto com a prefeitura e efetuar alguns trabalhos em conjunto. Patrícia, você tocou num ponto que eu acho que é importante, que é a questão financeira. Como é que é para as pessoas, para vocês, voluntários, tocar um projeto desse assim, sem ajuda? Assim? Vocês estão gastando muito? Como é que é? Não, é assim, não, a gente não gasta muito, não. É um projeto, assim, bem bacana, porque o nosso gasto são com adesivos. Por exemplo, olha, eu tenho um livro aqui, veja, não sei se dá para ver, a gente tem um adesivo, né, onde a gente limpa o exemplar, adesiva e coloca nas ruas. Esses adesivos aqui, a gente faz sempre, geralmente, uma vaquinha entre nós, integrantes do Coletivo da Montanha, e colegas mais próximos, pessoas próximas que convivem com a gente, colaboram, a gente manda fazer as etiquetas, cola nos livros e distribui. É claro, cada um aí levando no seu carro, nas suas mochilas. Então, esse é o nosso custo do projeto hoje. Nós temos, assim, também temos os pallets que a gente recebeu de doação, gastamos também apenas tinta, que também a gente recebe muitas vezes de doação, para pintar esses pallets e distribuir nesses estabelecimentos. Então, um custo bem baixo mesmo. Não diria que temos um custo alto, não. É lógico que se a gente tivesse a prefeitura, aí um poder público nos apoiando, teríamos inúmeras outras ideias até para estar tocando muito melhor esse projeto, mas não melhor, mas diria de uma forma mais ágil. Os livros estariam chegando nas mãos da população, uma vez que a gente precisa de mão de obra, né? Isso que eu ia perguntar. Como é que as pessoas que quiserem ser voluntários, né? Quantos voluntários vocês têm? Quem são os voluntários? Tá. Hoje, os nossos voluntários, nós somos do próprio grupo do Coletivo da Montanha mesmo. Dentro do Coletivo da Montanha, nós temos mais ou menos 15 integrantes que são partícipes do projeto Leia Mais. E, claro, quem quiser nos apoiar, participar, é só mandar uma mensagem para a gente lá no direct, na nossa página do Facebook, Leia Mais Serra Negra, na página do Instagram, Leia Mais Serra Negra. E se quiser participar, é só mandar o contato e que a gente, com certeza, vai receber de braços abertos. Justamente para isso. Hoje, nós temos aproximadamente 1.000 livros para serem limpados, adesivados, e para que a gente possa colocar nas ruas. Então, até aí faço um convite para quem está nos assistindo e queira ser um voluntário para nos ajudar aí no projeto Leia Mais, será muito bem-vindo. A gente tem essa carência um pouquinho dessa falta dessa mão de obra para ajudar nesse sentido.
Eu vou pedir para a Mariane falar sobre o Free Story, que assim a gente apresenta os dois trabalhos e depois a gente fala sobre, né, a leitura, as questões inerentes à leitura. Então, eu queria, Mariane, que você contasse. São histórias, é uma plataforma de podcast, é isso? Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês. Bom, a Free Story é uma plataforma de histórias autorais em áudio, né? Então, para contar um pouquinho para vocês, a ideia surgiu aí com a pandemia, né? Com pais falando, tá muito difícil ficar em casa com as crianças, a gente não tem o que fazer, eu queria voltar para o trabalho presencial e tal. E aí a gente falou, puxa vida, né? A gente tem tantos podcasts hoje no ar, né? Então, nós temos Spotify, temos vários públicos aí, né? Mas para criança não, né? Então foi daí que surgiu a ideia, né? Então é uma plataforma. Futuramente a gente gostaria que viessem parceiros, né? Para atingir todos os públicos, mas hoje o público é infantil, são crianças, né? Que a gente está com uma temporada no ar, que são os Aventurados, né? Ibrahim Gustavo, meu marido, que é jornalista e todo mundo conhece, é quem escreve, e eu entro com as propostas aí de atividade, estimulação cognitiva, tudo para estimular aí um tempo de qualidade com a família, né? Para as famílias. Então, é uma plataforma de histórias autorais, no momento infantis, mas com o tempo nós queremos atingir aí mais público. Legal. Uma perguntinha só para a Patrícia, complementando aquilo que ela estava falando sobre a ajuda da prefeitura e tal. Vocês chegaram a pedir, assim, ou a tentar, assim, um patrocínio da iniciativa privada, Patrícia? E outra, seguindo, se você conseguir uma ajuda da prefeitura, você falou que tinha outros projetos, assim, para complementar o Leia Mais Terra Negra. Quais seriam esses projetos? Está fechado o microfone. Está fechado o microfone. Não chegamos ainda a fazer alguma solicitação, alguma busca com a iniciativa privada. Até porque a gente está fazendo uma experiência ainda com o projeto, né? Recebendo essas doações, sentindo como isso também iria acontecer e como seria essa receptividade do público serrano com esse projeto nas ruas. Com a prefeitura, se eu não me engano, uma das integrantes chegou sim a entrar em contato na época com o Francisco, que era diretor de cultura, né, na Secretaria da Educação, mas acabou não vingando, não tendo nenhum feedback, enfim, não tendo nenhum retorno. E também nós chegamos a estar conversando, isso ainda vai estar sendo realizado, só não foi realizado em virtude, por conta da pandemia, de estarmos colocando essas caixas, né, esses pallets nos postos de saúde da Prefeitura Municipal. Isso ainda nós deveremos estar realizando em pouco tempo. Mas aí é que tá, mas a gente também precisa dessa mão de obra, porque a gente precisa montar os pallets, pintar os pallets, levar esses livros nos postos de saúde da cidade. Então, a gente precisa também de pessoas comprometidas com o projeto, por serem voluntárias, para estar na ativa, né? Porque falar, digitar, discutir é tudo muito fácil, mas colocar a mão na massa é o que a gente precisa, né? Ter ação para a atividade. E dentro das nossas metas aí de estar conversando aí numa próxima gestão, vamos ver quem está chegando aí para assumir a nossa gestão municipal em 2021, tentarmos fazer também uma união juntamente com a biblioteca municipal. A nossa biblioteca municipal hoje ela é muito rica, tem muitos livros bacanas, mas ela ainda é movida e regida num sistema muito antigo,
né? Da pessoa ter que vai lá, retira um livro, ela tem 3 dias para ler e devolver, 5 dias, enfim. Eu acho que isso tem que mudar, né? A gente tem que tá num sistema mais leve, mais democrático, se abrir mais, entregar mais os livros nas mãos das pessoas e não ficar guardando o livro. Tanto é que a frase do nosso projeto é: o livro é livre, né? O livro tem que chegar nas mãos das pessoas, as pessoas têm que ler, né? E devolver, e colocar na rua de volta, isso que é o gostoso, né? E não ficar guardando, deixando pó nas estantes. Então, essa é a ideia. Tomara que a gente tenha aí uma abertura com a nova gestão municipal que venha. Quem sabe se a gestão municipal criasse uma casinha de madeira ali na praça, para que os livros pudessem ficar expostos, tanto para que a gente pudesse receber as doações ali, como as pessoas pudessem pegar os livros. Enfim, a gente tem algumas ideias para estar discutindo aí com o novo prefeito, com o novo secretário da Educação, que vem assumir aí a gestão municipal em 2021. Acho que eu vou aproveitar que a Camila voltou e vou pedir para ela falar sobre a leitura hoje com as crianças, que é onde a gente começa a estimular a leitura na infância, ali, né, na escola. Eu queria que você me falasse um pouco assim, quais são hoje os maiores desafios para estimular a leitura? Primeiro, às vezes as pessoas têm mania de pensar que a criança ela só vai ter o gosto ou ter intuito de pegar um livro quando ela está na fase de alfabetização mais velha, né? A gente tem aí a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que na área da educação infantil ela é muito rica, e uma questão interessante é que ela fala que a criança, desde muito nova, ela tem que ter contato com todos os tipos de texto. E a gente não fala só de, por exemplo, Branca de Neve, né, ou os contos, mas a gente fala de cordel, de poesia, trava-língua, tudo isso influencia a criança desde pequena, né? E quanto mais cedo ela tem contato com isso, é muito mais fácil dela reconhecer e melhorar a fala, o vocabulário. Então, às vezes as pessoas pensam que isso a gente deixa para frente, para a fase de alfabetização. É claro que o que eu estou falando não é no sentido de adiantar a alfabetização, não é isso, até porque a gente vem estudando, quem é da área das pedagogias ativas, estuda bem essa parte, né, que é uma pedagogia mais nova, e sai do tradicional lá do século XIX, né, que são aquelas pedagogias mais rígidas e bancárias de depositar. Quando você estimula no sentido da criança ouvir e participar da história, até na verbalização da história, você está construindo ali um futuro leitor, né? Agora, se você deixa para ela ter contato com o livro, a partir do momento que ela é alfabetizada, né? Você fala, agora eu vou dar um livro porque ela começou a ler. Na verdade, esse processo começa muito antes. A gente é letrado muito antes de ser alfabetizado, né? E um fato interessante também é que a alfabetização, por exemplo, muito antes do tempo também de acordo com alguns estudos, lógico que eu estou falando com embasamento, ela também não é legal para a criança, traz alguns malefícios, né, no decorrer da vida, e até essa questão do criar, né, o criar que eu falo é no sentido de escrever mesmo. Isso também não é um ponto positivo, né? Às vezes você vê as mães comparando a criança, falando da leitura, da escrita, quando ela o quanto antes, né? Na verdade, não tem nada de bonitinho se adiantar uma fase que ela perdeu até as explorações, né? E as explorações da infância também fazem construções de leitura escrita futuramente, mas que a criança tem que ter contato desde o momento que ela chega ao mundo com a literatura, né? Todos os tipos de gênero, isso é um fato. E, às vezes, o que eu percebo, aqui encerra, é que, assim, essa valorização pela alfabetização antes do tempo, e a Salete sabe bem do que eu estou falando, que ela é psicopedagoga, e aí a gente está falando da coordenação motora, lateralidade, tem N questões, não vou entrar na parte pedagógica agora, mas, assim, o que eu percebo é esse adiantamento na alfabetização
e esse adiantamento na alfabetização não é benéfico, mas isso não quer dizer que eu não possa estimular a criança. E quando a família é leitora, isso é muito rico, né, para a criança, porque ela já está naquele ambiente. E quando a família não é leitora, o que eu já tive casos de pegar muitos pais analfabetos aqui em Serra Negra, e não são poucos, né? Eu gostaria de um dia conseguir quantificar isso, né? Mas a gente tem uma quantia grande de analfabetos, pelo que eu venho participando, né? Que a gente vem trabalhando na educação. Mas às vezes eu sinto muita falta disso na escola, porque assim, como isso eu estou falando das gestões públicas, tá? Estado, município, não falo exatamente aqui de Serra Negra, mas assim, a criança ela é tão estimulada a mexer com o livro didático, a cumprir meta, a cumprir tudo isso, e o que ela talvez fosse tocada, ela não tem tempo de fazer, né? Justamente no lugar que poderia estar estimulando, que é a sala de aula, a escola, e isso às vezes não acontece. E se ela não tem esse estímulo na escola, em casa, se os pais são analfabetos, ela também não vai ter. Uhum, uhum. E isso, assim, a gente, essa política de alfabetizar aos 5 anos de idade tem um pouco a ver com isso, né? Eu acho que os pais eles ficam nessa expectativa e muitos, como você falou, às vezes não são analfabetos, mas também não acompanham e não sabem qual é o tempo, e aí eles querem uma coisa que a criança não pode. Daí eu vejo isso muito, e eu vejo nas escolas municipais um pouco isso também, né? Essa cobrança tanto do professor como dos pais, né? Não tem um pouco disso? Então, é assim, eu acho que eu costumo brincar e assim, não queria nem afetar quem ouve, mas eu falo que os pais hoje em dia, eles esperam da criança um pequeno Einstein, né? Ele quer que a criança já faça equação de segundo grau com 5 anos. Mas eu acho interessante quando a gente conversa com quem também é da área da educação e vem lendo e atuando nessa parte, a importância que é você deixar a criança brincar e na idade certa ela vai se alfabetizar. E aí você tem questões neurológicas, né? Tem o corpo falando, tem tudo isso que eu estudo muito Reggio Emilia, né? Que é uma pedagogia italiana das escolas lá de Reggio Emilia, e cada vez mais isso faz muito mais sentido para mim como docente. E essa alfabetização antes do tempo, uma vez eu fui num congresso em Pouso Alegre, e eu não me lembro, infelizmente, eu não me lembro o nome do professor que deu a palestra, ele é doutor em neurociência, e ele falou exatamente da alfabetização antes do tempo, né? Você tira a criança da vivência dela, sendo que ela tem a vida inteira para aprender a ler, escrever, e você está podando, né? Até a questão da imaginação, do estímulo. E uma coisa que ele me falou que eu achei muito interessante, que ele me falou, não, ele falou na palestra, né? Ele falou que quando você adianta essa fase de alfabetização da criança, isso eu não estou falando de alfabetização natural, porque tem crianças que com 4, 5 anos leem e tá tudo certo. Mas, assim, essa é o sentido de forçar. Agora você vai juntar o B, o A, o L e o A. Bah, lá, lê para mim, né? Isso é você estar forçando e querer mostrar para as pessoas que seu filho lê, que, né? Levantar meta. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você tira a sensibilidade dela com o outro, né? Essa sensibilidade que a gente fala é da empatia. E aí ele falou que as crianças que são alfabetizadas de maneira forçada antes do tempo, essa empatia ele não desenvolve. Então, ele é a criança que faz bullying, que não tem paciência com o outro, né? Então, isso daí tem consequência na questão de convivência social, né? Então, aí eu fico pensando, o que a gente quer para as crianças, né? E sem falar que a alfabetização antes do tempo, eu vejo muitas falhas, né? E trocas de letras, trocas na escrita, e às vezes isso daí perdura para a vida, é difícil tirar, né? É um vício. Você vai perguntar, Mota? Eu queria fazer uma pergunta para a Mariane. É até uma coisa curiosa, assim, como eu sou uma criança, fui criança há muito tempo atrás,
As histórias que as crianças ouviam, liam, né, eram de um tipo, né, vamos dizer assim, ingênuas às vezes e tudo mais, né? Hoje, como é que são essas histórias, Mariane? As histórias que você conta no Free Store, no Free Store, quais são? Como é que você escolhe? Como é que é essa temática? Conta pra gente isso daí. É legal até você falar isso, Mota, porque realmente, ainda hoje, né, a gente tem aí várias plataformas, assim, plataformas não, mas histórias que a gente já conhece disponíveis, né? Então, Branca de Neve, Três Porquinhos, né? Então, assim, a Free Story vem com uma proposta de histórias autorais. Ela tem também essa ingenuidade, né? Ela tem também, mas ela tem, lá no fundo, ela tem alguns objetivos. Então, ela tem alguns objetivos, às vezes, de estimulação cognitiva. Então, tem uma história lá no site que é sobre faraó. Então, as crianças aprendem o que é um faraó. E aí, depois, elas procuram, elas pesquisam, elas são estimuladas a pesquisarem sobre o que é um faraó. E aí, é a mesma turminha, né? A gente criou... A gente não, Ibrahim Gustavo criou 4 personagens. Senão eu vou apanhar aqui, Brasil. Então, é a Meg, a Vicky, o Tom e o Ed, né? Então, são 4 personagens que vivem situações cotidianas, né? Então, eles têm família, eles vão para a escola às vezes eles fazem uma pesquisa, às vezes o objetivo da história é fazer um bolo de chocolate no final, às vezes é arrumar a casa, ajudar a mãe a arrumar a casa, né? Então, elas têm essa ingenuidade, né? Que às vezes a criança leva a criança a criatividade ao mundo de fantasia, mas ela tem alguns objetivos concretos, né, por trás dela. Mas o principal objetivo é o entretenimento. Bom, posso dizer que mudou muito do meu tempo, então, né? Mudou talvez um pouquinho. Vai lá, Salete. Eu vou aproveitar que você fez para a Mariane e perguntar assim, essas tecnologias, elas não ajudam a estimular a leitura? Como é que, talvez, e a Patrícia também pode falar, é possível o Ler a Mais também ser introduzido em outras plataformas e usar a tecnologia? Vocês já pensaram sobre isso? Então, assim, da Mariane, eu queria saber se ela acha que essas tecnologias podem estimular a leitura. E a Patrícia, eu queria saber se o Leia Mais pode usar essas tecnologias dentro dos projetos dele. Bom, com certeza. Eu acho que a tecnologia, quando ela é bem utilizada, ela estimula muita coisa boa, né? Inclusive a leitura. Então, às vezes, a gente sonha aqui, e às vezes... e a nossa vontade também é um dia ter os Aventurados em livro, por que não? Né? Então, as crianças gostarem tanto dos nossos personagens que queiram comprar os livros e ler, né? Então, eu acho que estimula sim, é importante. E os recursos tecnológicos, quando a gente utiliza para esse fim, eles são fundamentais, né? A gente consegue ter aí acesso a muita coisa. Mas o livro, eu acho que ele vai existir sempre, ele vai ter sempre o lugar dele, né? Independente da tecnologia aí que a gente tiver, que tem muita gente procurando histórias em áudio, notícias em áudio, né? Então as pessoas não têm mais tempo, às vezes, de sentar para ler, então elas ligam no carro, elas buscam alguma forma de ler quando está lavando louça, quando está indo para o trabalho, né? Mas eu acho que o livro vai ter sempre o seu lugar aí, né, no mundo, e vai ter sempre seu público. Então, a tecnologia só vem para ajudar, para enriquecer aí a leitura. É que nem no caso da mídia, né? Que o rádio não acabou por causa da televisão, a televisão não acabou por causa da internet, e elas se falam entre si, né? Elas com certeza se integram. E você, Patrícia, você acha que é possível integrar essas tecnologias no Leia Mais? Assim, de uma certa forma, a gente já integra, né? O meu áudio está fechado? Abriu? Não, está aberto agora. Abriu o som? Tá aberto? Uhum.
retomando, de uma certa forma, o Leia Mais ele já está integrado nessas tecnologias. Em qual sentido? Nós estamos aí nas redes sociais. O último evento que nós fizemos foi um sarauzinho, onde diversas crianças apresentaram, fizeram a apresentação de uma poesia, uma leitura de um refrão de um livro, fizeram uma experiência de um bolo de chocolate, de um brigadeiro, enfim, a gente procurou estar entretendo essas crianças nesse período de pandemia, nesse sarauzinho. Tanto é que eu trago aqui de primeira mão a nossa comemoração de um ano de projeto que vem por aí, juntamente com a Camila, que vai abrir uma live costurando poesias, né? Onde também a gente vai fazer toda uma divulgação, enfim, para que as pessoas, só que essa já é uma live mais aberta, não só mais para as crianças, onde as pessoas vão poder contar, né, uma poesia que seja de sua autoria ou de outro autor. Então, nesse sentido que eu digo que o Leia Mais integra dentro dessas tecnologias. Mas como a Mariane aí disse, o livro sempre vai ter o espaço dele, né? No nosso caso, o livro tem o cheiro, ele é físico, né? Nós temos aí 1000 exemplares para estar distribuindo nas ruas. Então, a nossa ação é muito mais física do que tecnológica, poderia dizer assim, nesse sentido. Mas as redes sociais, elas estão aí justamente para que a gente possa fazer o chamamento, receber doações, comunicar os livros nas ruas, enfim, mostrar quem é o projeto, né? Onde está o projeto. E, Camila, aqui as escolas, elas têm essa tecnologia também aí, integrada com as atividades de leitura? Olha, Salete, assim, eu trabalhei na prefeitura... Porque, assim, me parece que recentemente a prefeitura falou ou anunciou que teria uns notebooks para as crianças e tal. Então, eu faz, sei lá, 3 anos que eu saí da prefeitura aqui. Tá. Isso faz... Eu sou professora estadual, né? Mas, assim, o que acontece? A rede municipal... e qualquer outra rede, ela segue algumas, não é ordens, alguns parâmetros, né, de educação, e alguns deles têm relação com a leitura. Então, assim, falar que o professor não lê em sala de aula eu estaria mentindo, porque os professores leem em sala de aula. Como faz um tempinho que eu já não estou na municipal, pelo menos quando eu lecionava, a leitura era feita todo dia. Lógico que hoje em dia, né, a gente vai amadurecendo, lendo mais, abrindo, principalmente na questão pedagógica, você vai ampliando os gêneros textuais que você apresenta para as crianças, né? Mas referente aos tablets, eu não vou saber te informar, mas eu sei que a leitura era um hábito, né? Acredito que seja, isso vale para a maioria das instituições de ensino. Eu quero colocar um pouquinho de pimenta na discussão. É o seguinte... eu sou sempre assim, eu sou chato. A gente vê hoje em dia, logicamente, é um processo evolutivo que a Salete passando no jornalismo, tudo, essa coisa toda das novas tecnologias. Mas a gente vê hoje em dia que essa juventude, ela está completamente adaptada ao smartphone, ao celular, a esse tipo de mídia, né? E isso daí trouxe, na verdade, tem trazido e está trazendo uma nova linguagem para eles, né? Uma linguagem escrita diferente. Isso para vocês é um problema? É ruim? É bom? Tem um fosso enorme entre o que você lê na literatura que está feita no papel e essa que você vê aqui no dia a dia no smartphone, no WhatsApp, nas redes, etc. e tal. Vocês acham que nós estamos formando uma geração aí de
comunicação imediata, assim, ou é recuperável, assim, aquilo que a gente chamava, assim, o bom estilo, a boa gramática? O que vocês acham dessa conversa toda aí que eu tive agora aí? Eu só vou acrescentar uma coisa, assim, a Camila tem filho, a Patrícia também, ela é professora, Camila. Vocês estão conseguindo, por exemplo, na pandemia, ver adolescente, criança estudando? Porque a gente vê eles nos eletrônicos, mas não sei se tem, estudando, não, lendo, na verdade, né? Se tem visto eles lendo, porque é difícil tirar no eletrônico e dar um livro. Acho que é só acrescentando isso. Não sei, a Patrícia quer falar primeiro? Pode ir. Pode falar, Camila, fica à vontade. Eu não sei, porque assim, eu acho que vai um pouco da idade também, né? Lógico que não é nada bom, né? Eles ficarem, isso vale para qualquer idade, e até para a gente, né? A gente acaba ficando demais, isso também ocupa o lado da leitura. Referente ao que o Mota falou do vocabulário, eu falo que a boa escrita, né? A boa leitura, ela não cai de moda, né? Até tem gente que fala, por que você não abrevia o que você escreve no WhatsApp? Porque isso vira um vício, né? E a tendência de você fazer isso no papel ou quando você tem que ter alguma coisa mais formal é muito grande. Até esses tempos atrás eu fiz com o Mota e a Salete ajudaram numa carta do leitor que os meus alunos fizeram, saiu no Viva e tudo mais, né? Justamente para isso, para mostrar da conversa formal e informal. E eu acho que isso é conversável com eles, sabe? E referente aos meus filhos, por exemplo, é muito difícil tirar, só que, por exemplo, a Luísa, ela é uma menina leitora, né? A leitora, assim, de pegar, ela acha que estava lendo 3 livros esses dias, o que me deixa muito feliz. Mas é muito difícil, assim, encantar eles com algum livro no lugar da tecnologia, né? Então, assim, eu falo que são tijolinhos. A gente tem que pegar no pé o tempo inteiro, porque tem a questão visual, né? Esses estímulos, eles não param, né? Ficam mais acelerados. Então, é uma briga constante, pelo menos para mim, né? Nesse período de pandemia. E talvez tirar a criança, isso eu falo como pedagoga e como mãe, tirar a criança para fazer uma receita, que não deixa de ser uma leitura, um manual ou qualquer outra coisa relacionada à pintura e arte, é um bom caminho, né? Eu falo por experiência materna e como pedagoga. Então, você tira a criança, sei lá, para plantar, querendo ou não, você está tendo uma aula ali, né? Não é falado, né? Não é tudo explícito, mas vem acontecendo. Você dá tinta para ela e pintar, às vezes você conversa relacionado a isso. Tem jeitos de você tentar, mas que é uma briga constante, isso é um fato. De fato, eu acho que deve ser um desafio constante você tirar o jovem da tecnologia ali, do celular, né? Que aquilo é super motivador, com inúmeros textos, para encarar um livro físico. Aí eu acredito que entra o papel da escola, fundamental aí, os professores aí do ensino fundamental, do ensino médio, estarem trabalhando esse estímulo da leitura. Inclusive, nós tivemos uma experiência no Colégio Estadual Amélia Massaro, junto com a professora Érica Pilon e a professora Gisele, onde elas distribuíram 5 livros em cada sala de aula. Se eu não me engano, foi sexto ano, 7º ano, 8º e 9º ano. E começaram a fazer uma rotatividade, por exemplo, distribuíam 5 livros, aqueles coleguinhas liam 5 e depois entregava para o outro colega. Enfim, até que mais aproximadamente, se eu não me engano, são 30 alunos na sala de aula, eles acabavam lendo, todo mundo lendo os livros. Isso foi bem bacana. Eu acredito que o ano que vem a gente retome. Foi uma experiência que a gente jogou na Amélia Massaro e foi bem positiva também. Eu também tenho, né? Eu tenho um filho, embora hoje tenha 20 anos, está aí aguardando as aulas na Universidade Federal. E ele é muito leitor. Ele lê também uma média de 3 livros juntamente no mesmo período.
E a gente sempre está, entre aspas, competindo. Que página que você está nesse livro, tal? O que você está lendo? Então, eu acho que também os pais, né, pais leitores, ajudam muito. É bastante significativo para o jovem, né? E eu conto a história do meu livro, ele conta a história do livro dele, o que mais ou menos está acontecendo, enfim, a gente também estimula um ao outro. Então, isso também dentro de casa é importante. Mas ele aprendeu a ler, na verdade, comigo, antes mesmo da escola. Desde pequenininho, desde a banheira, já tinha livrinho no banho, nas mãos, e aprendeu a ler com aquela coleção do americano Capitão Cueca, né, que transforma, é um garoto que vira o diretor de ponta cabeça aí nas escolas. Então é bem bacana. Mas é um desafio, né? Um desafio. E aí também... desculpa, só para dizer que aí também entra o papel da biblioteca, né? Se a gente tem uma biblioteca mais aberta, o professor também consegue trabalhar melhor, né? É muito mais fácil o professor estar entrando nessa biblioteca pública e também trazendo essa ideia de pegar 5, 6, até mais exemplares para cada sala de aula, aí, de acordo com a idade, e entregando nas salas e fazendo um trabalho, não só sobrecarregando o professor da língua portuguesa, mas todos os professores têm uma união aí para fazer um trabalho bem bacana, um trabalho pedagógico, diria assim, mas com a biblioteca aberta. A gente precisa ter uma biblioteca mais aberta, mais modernizada, e que os livros não fiquem lá ganhando pó, não. Que chegue nas mãos de cada jovem. Não, só para complementar a informação da Patrícia, que eu não sei se foi um ano e tanto atrás, teve um projeto aqui da prefeitura da biblioteca itinerante, né, do ônibus biblioteca, que começou e acabou, né? Eu uma vez estive lá. Uma coisa tão bacana. Pois é, acabou assim, eles ficaram... Foi embora, Mota, o rapaz lá, o que fazia, fez trabalho, parece que ele reformulou a biblioteca e fez esse projeto. Era uma perua, né? Isso. Era um ônibus mesmo adaptado. Não sei se ele foi substituído da prefeitura, mas ele saiu da prefeitura. Exato, ele saiu da prefeitura, tudo bem, ele saiu. Era uma pessoa, ele saiu e aí o projeto inteiro se desmanchou. Você entende? Isso é Brasil, né? E com isso eu lanço a pergunta assim para vocês. A Patrícia já deu algumas indicações assim de uma biblioteca aberta. Eu conheço mais ou menos o acervo de lá dessa biblioteca. É um acervo até razoável, assim, né? Que atenderia assim a várias faixas de leitores e tudo mais, né? Então a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês acham que esse trabalho de abrir a biblioteca pública para as pessoas poderia ser feito se através vamos dizer assim, vamos dar ideia à prefeitura, sem que eles gastem muito, porque toda coisa é o gasto, é aquele negócio, entendeu? Sem que gastem muito. Como é que você pode democratizar, né? Democratizar a leitura através da biblioteca municipal sem gastar muito, gente? O que vocês acham? Tem algumas ideias aí? Eu acho que o bibliotecário tem que chegar nas salas de aula também. Eu acho que tem que ter um trabalho em conjunto, né? Mas, se eu não me engano, atualmente a nossa prefeitura municipal está sem bibliotecário. E, assim, na verdade, também outra coisa, com 2 projetos, dois trabalhos legais, como o da Mariane, como o Leia Mais, Serra Negra podia ter assim, uma marca da leitura, né? Você tem aí um embrião para criar uma marca, uma cidade que se preocupa com a leitura. A gente não precisa ter, talvez, uma feira literária como a de Paraty, mas a gente podia ter um evento, né, de leitura, eu acho assim. Não sei o que vocês acham.
Olha, seria bacana. é só para informar, acho que o ônibus não virou sucata ainda. Acho que esse ônibus lá existe ainda. Ele está parado, não sei se ele tem roda ainda, mas ele está lá ainda. Existe um ônibus aí. Vamos buscar esse busão. Vamos buscar esse busão e rodar as comunidades, né? Ia ser bem interessante. Quem sabe na próxima gestão aí a gente pode estar conversando aí com o novo secretário e está tendo algumas novas ideias em relação a colocar esse ônibus em movimento. Pois é, né? Você lembra uma feira do livro, que eu não me lembro quem que era que organizou, mas que eram os livros eram um preço bem acessíveis. Diz que foi um sucesso, diz que venderam muito bem, né? Essas últimas aqui, que teve aqui em Serra Negra foram sucesso, venderam muito, pô. Mas isso eu acho que era uma empresa que organizava, que corre o interior vendendo os livros. E tudo bem, mas o fato é que vendeu bastante, vendeu muito. Né? Mas isso ali porque eu até tem um dado aqui que eu vi um dado que é o seguinte, porque o Paulo Guedes disse que leitura é coisa de gente rica, né? Ele falou aquelas bobagens aí que o Estado é que tem que dar os livros e tem que ser livros didáticos. Mas tem uma pesquisa que saiu ontem, eu vi 27 milhões de brasileiros das classes C, D e E, eles consomem livros e que o preço é o principal fator de compra, né? Então, quer dizer, se você faz, né, um evento como esse daí, você vai ter resultado mesmo, porque as pessoas elas querem consumir, como elas querem consumir música erudita, por exemplo. As pessoas acham que não gostam de música erudita, se você faz um espetáculo, né, de uma orquestra, fica lotado, ao ar livre fica lotado, né? Mas sabe, Salete, que eu penso, assim, referente a isso? Eu acho que é a questão do incentivo mesmo à leitura, sabe? Porque, às vezes, quando você vai falar de livro, eu que gosto de ler bastante, nem todo mundo quer conversar com você sobre o livro, parece que você incomoda, né? E isso não tem relação exatamente com classe, né? Porque às vezes uma pessoa que talvez não tenha condição financeira, como o Guedes coloca, né? Mas ela consegue trocar ideias com você sobre livro porque ela é leitora. Então, às vezes, eu fico pensando, né? Rodas de leitura no domingo à tarde. Eu fiz até uma crônica para o Leio uma vez, rodas de leitura no domingo à tarde, na praça. Né? O que falta é esse incentivo e a troca, porque quando você lê algo, você quer compartilhar com alguém, né? Com a criança acontece isso, com o adulto acontece isso, e às vezes o que eu percebo é que quem lê bastante, às vezes você quer falar sobre um livro e nem todo mundo tem saco, ou nem todo mundo quer trocar. E às vezes quando vocês conversam sobre o mesmo livro, a conversa vai longe, dá para você pensar tanto sobre, trocar informações, né, pontos de vista. Então, talvez eu penso que seja um pouco isso. Realmente a gente está com um governo que é um destruidor de sonhos, né? Atualmente existe uma lei que isenta o mercado de livros de pagar o PIS e o COFINS, e eles querem taxar com uma alíquota de 12%. E certamente o livro vai ficar mais caro. Essa a proposta aí do Paulo Guedes. Então, com o fim dessa isenção, o valor do tributo cobrado desde o fabricante do papel até o varejista vai ser repassado certamente ao nosso consumidor final. Eu tenho aqui também, né? Então, eu tenho aqui uma... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu tenho uma pesquisa aqui, a fonte é a Câmara Brasileira do Livro, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que aponta quais são os livros produzidos no Brasil em 2019. Então, a gente tem literatura juvenil, 3,2%, literatura infantil, 9,2%, autoajuda, 3,1%, literatura adulta, 5,7%, os religiosos, 18,8%, e os didáticos, 47,5%. São os livros produzidos no Brasil, né, em 2019. Os nossos índices aí. Engraçado, né? É contraditório aí o Paulo Guedes, uma vez que os didáticos são 47,5%,
né? Ou seja, ele quer taxar a alíquota e o governo certamente vai pagar mais, vai gastar mais, uma vez que produz mais livros didáticos aí. E quando você joga o livro didático, você põe exatamente o que você quer dentro da escola, né? Também, Você põe, também. porque quem consome o livro didático é a escola e o aluno, né? E às vezes eu fico pensando, né? Você pega uns livros mais fortes, aquele da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, aquele livro te dá um tapa na cara, principalmente da gente que é branca, né? E aí tem a questão social e dos privilégios e tudo mais. Aquele livro te dá um tapa na cara e às vezes te incomoda ler, né? Mas você tem que aprender a conviver com isso. E aí, quando você convive com isso, você quer ler outro. E aí você quer contar e dividir, né? E é óbvio que o livro didático, ele sendo colocado nas escolas, tem a questão financeira, né? Do governo e tudo mais. E tem essa limitação da leitura, né? Você limita ali o que a pessoa que estuda vai ler exatamente o que a gente está colocando ali para ela, porque ela não vai ter dinheiro ou vai ficar caro para ela consumir fora. Sim. E é um desincentivo, porque até para o adolescente, para a criança, que a leitura imposta, ela nunca é a melhor, né? Eles gostam de descobrir, né, as leituras, os livros que eles querem, as coisas que eles querem ler, né? E tem a questão também a aquisição dos livros didáticos pelos governos, elas também sempre deixam uma interrogação, né? Quer dizer, está favorecendo a quem? Será que é o melhor mesmo que tem? Então, tem toda essa questão também, né? Eu só quero lembrar para todo mundo, para o pessoal todo, que as feiras literárias todas que existem pelo Brasil inteiro não são eventos assim patrocinados pelo poder público, não são gastos, são feiras comerciais, são empresas que fazem isso daí e ganham dinheiro com isso, e as prefeituras ganham, as cidades ganham visibilidade, e as pessoas também ganham. Todo mundo ganha. É um jogo do ganha-ganha, você promover esse tipo de coisa. Mas me parece que aqui em Serra Negra a mentalidade é outra, estranha, né? Tudo é gasto, né? Tudo é gasto, nada é investimento aqui, né? Vocês imaginem Paraty antes e depois da Flip. Dá para pensar um pouquinho, né? O ganho que teve a cidade. E o que a cidade gastou, digo, o poder público lá? O que ela gastou? Aquilo é particular. Né? Exatamente. Né? É uma coisa que a gente... estrutura, né? Sim. Né? Eu acho que você promove esses eventos de acordo com o seu tamanho, lógico. Você vai crescendo aos poucos, você vai criando raízes, você vai se expandindo, né? Paraty começou pequena, né? Também, lógico, né? Ganhou toda essa projeção, né? Mas parece que aqui o pessoal não lê, não vê, né? Não se informa, não viaja, né? Fica nessa bolha, né? Que assim que é terrível assim para a gente. Né? Vocês estão lendo o quê, hein? O que vocês estão lendo? Eu estou lendo 1000 Dias na Toscana. Já li 1000 Dias em Veneza, agora estou em 1000 Dias na Toscana. Uma leitura bem suave. Eu acabei de ler agora Os Incansáveis, que é do Maurício Benvenuti, que fala sobre tecnologia. Inclusive, Mota, eu queria complementar isso, a fala, claro. Eu concordo com você, que realmente assim, a gente tem aí uma falta de incentivo de todos os lados. Eu acho que a Camila falou aí também, que às vezes começa da família, né? Incentiva a leitura e tal, mas a gente tem também uma cabeça fechada para a tecnologia, né? Esse livro que eu estava lendo, ele fala de startups, ele fala desse mundo novo que está vindo por aí, que é um mundo volátil, que é um mundo que muda, que é um mundo que a gente tem que ser rápido, que a gente tem uma ideia, tem que lançar, senão alguém lança, né? E eu me senti num mundo paralelo de onde eu vivo, né? As pessoas não estão nessa vibe, né? Então, eu acho que tão importante quanto o incentivo à leitura, a esses livros físicos, à literatura,
Eu acho que estar de acordo, que estar caminhando com o nosso tempo, com o mundo, que está mudando muito, Claro. né? Uhum. É também muito importante, né? Necessita também de incentivo. Eu trabalho em projetos sociais, né? E eu vejo aí o que as meninas falaram, é muito verdade, assim, eu vejo crianças, adolescentes aí com pouquíssimo incentivo para ler, com pouquíssima vontade de ler. E eu sempre trago essa questão para eles, que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa, né, assim, tá atualizado em tudo isso que esse novo mundo está chegando. Ele chegou, a pandemia só adiantou, mas ele já estava chegando, né? Então, eu indico muito essa leitura. Qualquer livro do Maurício Benvenuti é muito legal para a gente ter essa noção, abrir. O que o Mota falou é muito verdade. Eu acho que a gente precisa abrir a cabeça, né, para muita coisa. Camila, você está lendo o que, Camila? Eu não vou ser apedrejada, não dá para me jogar pedra assim, né? Eu tô lendo Misto Quente do Bukowski. Tá ótimo, E olha que coisa, eu e a Bárbara, se a Bárbara estiver assistindo, a gente foi na biblioteca e tinha um livro Mulheres do Bukowski para doar. E eu sempre fui louca para ler aquele livro, e aí a gente brigou, eu tomei da mão dela e falei, não, esse livro é o que vou ler. E aí eu finalizei, e assim, o Bukowski, ele é um autor pesado, a gente sabe que não é qualquer pessoa que conseguiria ler, tem as N questões sociais, religiosas e tudo mais, né? Mas me agrada esse tipo de leitura, e tô no misto quente agora. Espero terminar ele e começar outro já. Tá certo. A Bárbara não só tá vendo, como ela fez esse comentário aí, tá bom? Não, eu queria aproveitar agora que vocês estão aí para colocar a Casa da Cultura e Cidadania da Alma de Abreu da Laire à disposição de vocês, tanto para o projeto Leia Mais, né, Serra Negra, quanto para a Mariane e o projeto do Free Story. A casa está à disposição. Assim que a gente voltar a abrir a casa, que eu acho que no final desse mês a gente já vai começar a usar de novo o espaço para algumas reuniões, para alguns encontros, vocês podem usar aquilo e abusar daquele espaço, porque ela foi feita e idealizada justamente para isso daí, entendeu? Para incentivar a arte e cultura aqui em Serra Negra. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Bacana, Mota, muito obrigada. Será bem-vindo ao mesmo espaço. A gente vai colocar uma caixa de livros lá. Claro, fiquem à vontade, para vocês fazerem encontros, reuniões, outros eventos que forem, que se precisarem de algum espaço assim, bacana, tal, à disposição lá, né? Perfeito, ótimo, excelente, muito obrigada. Vai ser bem-vinda. Muito obrigada, Mota. Inclusive, a gente teve várias professores interessados, né? Porque a gente tem essa proposta aí das histórias e tem vários professores falando, nossa, eu queria usar com os meus alunos. Então, quem sabe um dia um evento aí com algumas professoras Sim, que claro. estejam interessadas aí em conhecer o projeto, vai ser um prazer. Agradeço. Claro, não, tranquilo, claro. Salete, vamos à rodada final das perguntas aí, Salete? Não, eu só fiquei pensando que a gente falou muito da criança, que a gente acha que a gente tem que estimular as crianças, né? Mas que o adulto também, assim, é um desafio, porque se a criança depende do estímulo do adulto, e se o adulto ele não está ligado, né, na leitura, como é que a gente faz isso, né? Eu acho que esse é um grande desafio. E aí o Moda entrou e falou da Casa da Cultura. Acho que a Casa da Cultura ela pode ser um caminho para estimular a leitura entre os adultos também, né? Porque eu acho que nem a gente, cada um falou um livro aqui, mas é muito difícil que você, numa roda de conversa, todo mundo vai ter um livro que vai estar lendo, né? Não vai ter todo mundo. E você, mas tem gente que vai dizer, acho que, sei lá, faz uns 6 meses que eu não leio um livro. E olha lá, tem gente que nem lê isso.
E em relação à tecnologia, também eu acho que é um dificultador, porque a gente que está acostumado a ler o livro ali, eu estou lendo um livro que é o Brasil, a economia que não aprende, né? O Brasil, o país que não aprende, que é um livro de economia, que foi lançado. Mas, assim, o custo é muito menor, além de tudo, né? Ele custa metade um livro que você vai... E a gente tem que se adaptar até por isso, porque se você quer ler muita coisa, às vezes você tem que ter, né? Você tem que adaptar a questão financeira e tudo isso tem que ser... Às vezes a gente tem que conversar com as pessoas sobre isso, com os adultos, porque é a partir daí que talvez você né, consiga fazer uma sociedade leitora. Eu lembro do projeto do Galeno Amorim, que foi presidente da Biblioteca Nacional, era nosso companheiro no Estadão, era correspondente do Estadão em Ribeirão Preto, ele mora em Ribeirão Preto, e é um cara que ele tem ONG sobre leitura, tem um trabalho muito bom, muito sério sobre isso. Ele tem um projeto que foi interrompido por causa da pandemia, que eu achei sensacional, que ele estava levando, incentivando e ensinando o pessoal da terceira idade, um monte de cidade do interior, ele fazia as reuniões lá com 100, 200 pessoas lá, o pessoalzinho da terceira idade lá, ensinando a usar tablet, a usar o smartphone, a fazer a leitura com essas novas tecnologias, assim. É um projeto, assim, que eu achei, assim, maravilhoso, porque você está inserindo, né, esse público nessa coisa mais moderna, né, pô? Não é? Eles estão aprendendo a mexer, mas estão também aprendendo a ler, né? A ler literatura, né? Coisas que a gente, sabe, pode fazer aqui assim, de uma maneira nossa, adaptada e tal. E até voltando, assim, a questão do uso do espaço da casa, assim, por que não fazer troca de, sabe, uma feira de livros lá, fazer troca de livros, as pessoas trocarem livros, levarem livros, você fazer até uma feira lá, entendeu? Usar livros usados, deixar lá para as pessoas trocarem, eu ponho eu leio aqui, enfim, a gente pensar nas coisas, né, que a gente pode fazer, né, e agora, pelo menos, a gente tem pessoas que estão interessadas aqui na cidade em desenvolver esse trabalho, né. Eu queria só fazer um comentário, assim, porque nós temos pessoas que não leem, pessoas que leem muito e pessoas que leem razoavelmente, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa lê pouco, isso eu tô falando de analfabeto funcional ou por aí vai, ela tem muita vergonha de ler em público ou de falar sobre isso. Eu penso que esse cuidado também, porque se você critica ou joga pedras o tempo todo, a tendência da pessoa é ela ficar retraída e não, né, ela não volta mais, né? Então, ter esse cuidado também é importante. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O trabalho, ele é de formiguinha, né? Não tem o que fazer. A gente tem que não pode parar, mas é um trabalho que a gente não consegue fazer de uma vez. Perfeito. Salete, você quer... Eu perguntar assim para a Patrícia e a Mariane se elas querem falar sobre o projeto, o que elas têm né, daqui para frente, se tem algum projeto ali, alguma coisa de ampliação. Quer falar, Mariane? Fica à vontade. Eu mesmo? Tá. Bom, a gente está no início, né? A Free Story está aí no início. Convido a todos para entrar no site, para conhecer. No começo, a gente estava pensando até em mandar as histórias por WhatsApp. A gente teve várias ideias aí, né? E aí eu convido a todos para entrar no site www.freestory.com.br com Y no final, né? E aos autores aí que estão nos ouvindo, a gente está aí aberto a parcerias, quem quiser, quem se interessar, né? A proposta é ser histórias autorais e em áudio, né? Então, quem entrar lá tem 2 histórias disponíveis para conhecer, né, a proposta do trabalho. E a gente está aí aberto a contatos, a todo mundo que gosta de ler, que gosta de incentivar as crianças, seja professores, seja pais, né? A arte, a história, a cultura. Então, a gente precisa se unir aí para conseguir formar esse trabalho aí que é de formiguinha mesmo.
A gente, o Leia Mais, vem trazendo como comemoração de 1 ano de projeto. A Camila vai dirigir uma live aí para a gente, com o nome Costurando Poesias. Então, a pessoa pode participar narrando uma poesia própria ou até mesmo de qualquer autor nessa live. Ela deve acontecer aí agora no dia 23/9, juntamente com o aniversário da cidade, às 19 horas. Então, a gente vai fazer as divulgações aí nas nossas redes sociais, do Leia Mais Serra Negra, tanto no Facebook como no Instagram, para dar as dicas como participar. E teremos aí a Camila dirigindo a nossa live. Legal. Camila, você quer falar alguma coisa, Camila? Não, eu queria agradecer o convite, né? Falar que a gente vai estar mediando a live aí com os poetas e para quem quiser recitar. Depois que acabou tendo uma publicação de uma poesia minha, eu percebi que teve várias pessoas também escrevem, e isso é bem interessante. Eu acho que essa divulgação é bem válida. Eu faço parte do Conselho da Cultura e a gente está planejando também a construção de um livro com autores locais, né? E é isso. Então a gente vai lutando, né? Como a Mariane falou, é um trabalho de formiguinha, e para quem gosta de ler, não é tanto um trabalho, né? É um prazer fazer isso, incentivo, dividir com os outros esse gosto pela leitura e o quanto ela faz bem. Salete, algo mais, Salete? Não, eu queria só agradecer vocês, agradecer as pessoas que estão assistindo, e que a gente, acho que com esses projetos, eu acho que Serra Negra pode sim ser uma cidade conhecida por ser uma cidade leitora, quem sabe, né? Acho que a gente aqui pode lançar uma sementinha aí. E é isso. E aí, semana que vem, nós vamos ter uma entrevista aqui com o vereador Eduardo Suplicy, que vai falar com a gente sobre renda básica, sobre o projeto dele, que ele é um pioneiro nesse projeto que, não sei, deve ser um tema que, depois da pandemia, vai se tornar um dos principais aí, né? Porque com auxílio emergencial vamos lembrar que o projeto de renda básica de cidadania do Suplicy foi aprovado, é uma lei já, existe uma lei que é para ser aplicada quando os governos tiverem vontade política para aplicar, e esse projeto já está sendo testado, experimentado em vários locais, vários países no mundo. Então, não é mais um sonho quixotesco, vamos dizer assim, do Suplicy, já é algo que já está se tornando uma realidade, né? E o Brasil demonstrou, né, viu nessa pandemia, né, como esse tipo de, vamos dizer assim, não é ajuda, né, mas esse tipo de renda é necessário para as pessoas, né, terem uma vida mais digna, né? Não é só o Brasil, né, Mota? O mundo percebeu isso, né? Sim, claro. Criou agora recentemente, né? Claro. Se nada for feito, a miséria vai crescer de uma forma... Exato, assustadora, né? Claro. Está se demonstrando que esse tipo, né, essa coisa desse imposto de renda negativo, né, é algo factível, né? Não é uma coisa assim de uma coisa absurda, assim, né? É algo que dá para se fazer, existe meios assim, é só ter vontade, né? Bom, vamos esperar, né, o nosso senador, aí, hoje vereador, né? Conversar com a gente a semana que vem, na terça-feira, né? Isso daí, terça-feira, 19 horas, né? 20 horas, acho. 19 horas, depois eu vejo certinho. Tá certo? Tá. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Até mais, gente. Então, muito obrigado, hein? Tchau, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.